Eu acabei de assistir o novo filme da Netflix, Adeus Jude, que chegou semana passada no streaming. E cara, que saudade dos meus avós. Que saudade que me deu dos meus avós. Eu sabia que eu ia terminar o filme chorando, principalmente por conta do trailer do filme, por conta do nome do filme. Eu sabia que ia me pegar em algum momento. Confesso que são quase 2 horas de filme. Confesso que no começo eu não estava tão interessada assim no filme. Eu achei que enrolou demais em alguns momentos, sabe? Mas da metade do filme até o fim, eu não tô conseguindo respirar de tão entupida que eu tô. Lembrando que por se tratar de um review, esse vídeo vai ter spoiler, então se vocês ainda não assistiram esse filme, vai pra Netflix, assista e depois volta aqui pra gente conversar. Basicamente, a gente tem a Jill ali em cima, que é uma senhora, e ela passa mal na casa dela, acaba desmaiando, o filho acode ela, que é o Connor, e ela acaba indo pro hospital. Lá, os filhos descobrem que o câncer dela voltou e não tem mais o que fazer. E ela vai morrer. E provavelmente até antes do Natal. A questão é que é uma família de um casal, né? No caso a June e o marido dela, e 4 filhos. 2 dessas filhas não se dão. E aí no começo, a gente meio que, eu no caso, eu fiquei com muita raiva de uma das filhas, que é essa daqui. Só que aí depois a gente acaba entendendo muito porque que ela não gosta da irmã, que quem faz a irmã, por sinal, é a Kate Winslet, que tá num papel sensacional. Eu acho que a entrega de cada um dos atores desse filme foi extraordinária. E aí a June precisa que elas se resolvam. É uma vontade dela antes dela morrer. Ela precisa fazer as 2 filhas se reconciliarem. E ela acaba conseguindo realmente isso. E eu percebi que depois que ela conseguiu fazer as filhas se reconciliarem, ela foi se entregando ao câncer até a hora que ela morreu. A gente percebe que o marido tá sofrendo muito, principalmente porque é o amor da vida dele. Então ele começa a beber mais do que o habitual. Até que o filho encontra ele num bar, num pub, e ele acaba cantando uma música, que é a música que ele canta para a esposa dele. E na hora que ela morre, por sinal, as filhas chamam ele até ali para ele cantar de novo essa música para ela, em forma de despedida. Eu acho que o que eu mais gostei desse filme foi a maneira como eles mostraram a dinâmica de uma família, sabe? No sentido de filhos que têm pais idosos e sabem que uma hora ou outra vão acabar perdendo os pais. E como isso abala não somente os filhos, como a família deles inteira. A dinâmica familiar de cada um desses filhos. E quando eu falei que saudade da minha avó, na verdade dos meus avós, eu lembro muito disso em relação quando a minha avó ficou doente. A dinâmica familiar, que minha mãe ficava muito mais na casa dela do que na nossa casa, para realmente estar ali com ela. E eu sabia que a minha mãe estava sofrendo porque ela estava quase perdendo a mãe dela, a gente estava sofrendo porque eu estava quase perdendo a minha avó. Só que a gente também sentia falta, às vezes, da nossa mãe dentro de casa. Então eu acho que a maneira como o filme mostra essa dinâmica, mostra como isso afeta cada uma das pessoas, foi muito bonito e muito sensível. E aí o marido da Jill vai visitar ela no hospital. E ele entra no carro falando pro filho: a gente precisa fazer o Natal. Faltava uma semana pro Natal. Ela não vai sobreviver, ela vai partir a qualquer momento. Então eles antecipam o Natal em uma semana. E eles montam uma apresentação de Natal para ela, os netos, as filhas, o marido, o filho também. Meio que como se fosse uma despedida. Eles fazem um teatrinho de Natal. E enquanto eles estão cantando, acho que era Silent Night, acho que era. Ela acaba partindo com toda a família ao redor dela. E aí depois que ela parte, a gente vê um ano depois, outro Natal e todo mundo reunido. Algo que não acontecia com frequência, principalmente por conta da briga das filhas. Elas não ficavam muito no mesmo ambiente juntas. Nesse caso, essa filha já tinha tido filho e antes dela morrer, a Jude, ela deixou uma carta pro filho dessa filha dela. E enquanto eles estão todos ali na mesa de Natal, o filme acaba com ela lendo essa carta em voz alta, né? No caso, a atriz que interpretou a June
lendo essa carta em voz alta e se despedindo, falando: eu sempre estarei aqui. Mesmo que não seja presente, eu sempre estarei aqui. E um dia a gente vai todos se reencontrar de novo. Mas é isso, eu precisava assistir esse filme desde o dia que ele lançou. Eu tô com ele na minha cabeça de assistir ele e trazer um review pra vocês. É um filme muito bonito, é um filme muito triste, dá pra perceber. Mas eu tenho certeza que vai tocar o coração de cada um de vocês que assistirem esse filme, vale muito a pena. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês assistiram ao filme, o que vocês acharam. Caso vocês não tenham assistido, assista Adeus June da Netflix e depois volta aqui pra me dizer o que você achou. Como sempre, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, repostar, salvar esse vídeo e me seguir. Beijos!